Paz, irmãos e irmãs, tudo bem? Bom dia. Vim dar aqui o meu testemunho, o meu coração. Tem parte A e parte B. Depois eu trouxe um louvor aqui para eles estar adorando o Senhor Jesus, que eles puderem louvar, que eles puderem estar na tua casa adorando, em cada lugar onde passar. E está orando para que o Senhor venha nos consolar e confortar em nossos corações. Senhor todo soberano, estou aqui nessa manhã, Senhor, dando meu testemunho, que eu seja instrumento para as pessoas que estão prestes a conhecer a Tua Palavra, através do meu coração e do meu testemunho diário de vida. Que eu ore e venha agradecendo em nome de Jesus, que eu digo amém. Então, me chamo Gilberto, tenho 18 anos, sou de Porangaba, São Paulo, interior. E quando eu nasci, eu tive problema na minha coordenação motora. Minha mãe estava orando por mim e Deus ouviu as orações. E sabendo que Deus estava agindo em uma fala que eu digo de novo, assim como Ele me dissesse, levantando e chamando para ir até Ele, assim. A sua fé te salvou. Levante e ande, pois a sua fé te salvou. E com 4 anos eu comecei a dar meus primeiros passos. E com 16, eu era só chamado de evangélico, porque eu não era. Não era nem placa assim, tá bom? Eu acompanhava minha mãe nos cultos, eu ia na casa da irmã, assim, na casa da minha outra irmã, de casa em casa, depois com a minha mãe lá em Deus Amor. E depois um convite tornou de um irmão, como se Deus trouxesse pra mim o convite, é como dissesse pra minha mãe assim: deixa comigo, agora eu tô cuidando de você, e é como ele me achasse e me trouxesse para a tua casa. Então eu passei por um discipulado com o pastor Renato, depois com 16 anos eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador pessoal. Eu não sabia como explicar, mas sabia que foi tremendo, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Passei por mudanças, desertos, e depois eu passei outro discipulado, que era o batismo. Então o batismo é quando você morre para Cristo. Eu vou trazer aqui. E ressuscita com Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então passei por certas mudanças extraordinárias que eu passei na minha vida, tanto pessoalmente é, e espiritualmente, principalmente. Foi mudança a mudança. Aí, quando depois de 17 anos, assim, que dia 22, 25 do 11, foi meu testemunho, eu e meu irmão Lohan, meu amigo. E dia 22 do 11 foi o dia do meu batismo. Foi o céu se abrindo de alegria. Tô vendo aqui essa manhã gloriosa, abrindo de alegria a grandeza do Senhor em todas as partes nossas vidas. E é quando eu deixei o meu eu e deixei que Cristo morasse e vivesse em mim. É uma ordenança do Senhor Jesus aos salvos e convertidos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 15, versículo 15. Não, versículo 16. Assim, tinha uma vez que uma irmã perguntou assim pra mim, que o céu te chama e conta conosco. Aí eu achei, né, que igreja não salva ninguém, assim, assim, assim. Mas passou uns dias assim, que eu tava orando no meu quarto, né? Antes disso, falou assim pra mim: testemunho não se prega, mas se vive. A mesma irmã. E é como se algo tocasse dentro do meu coração e entrando no meu quarto, no meu pai em secreto, não lembro onde eu tava basicamente. E eu disse assim: que o Senhor viesse tirar minha timidez. E uma irmã falou assim: depois que eu perdi a minha timidez, que o maior nosso professor é o Espírito Santo. Então eu orei e tem uma passagem aqui de Salmos que eu vou trazer a vocês agora. Tá lá em Salmos 121. Vou pausar aqui. Salmo 116, versículo 1, quer dizer, que tá assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica.
Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocai-los-ei quando viver. Salmo 116, versículo 1 e 2. Ele ouviu a minha oração. Vai no teu quarto, fecha a tua porta, ore teu pai que está em secreto, que ele ouvirá e te recompensará. Então eu criei, mesmo não vendo, mas sabendo que o Senhor estava agindo, então não mostra o tamanho dos seus problemas, mas a grandeza do seu Deus. E um alívio veio, e depois disso eu vi uma história de São Domingo, mas nossa, com o evangelho farso. Às vezes a gente deixa até entrar no nosso coração. E depois que Deus veio arrumando meu rumo, tirando a parte da minha timidez, e eu vi acordando, sabe? Quão importante é você ler todos os dias, sabe? Não somente ler, mas viver de fato, tá bom? Mas o que eu tô dizendo aqui é arrumar nosso rumo, ver se tá correto ou não, porque é, às vezes a gente olha assim, mas esquece de ver, será que tá aqui? Então eu pergunto pra você, que o Senhor veio arrumando o meu rumo, abrindo meus olhos e de fato foi muito bom, porque Ele pode arrumar seu rumo sim quando você estiver aqui, mas lá no juízo isso não vai acontecer mais, tá bom? Porque temos um tempo de se arrepender, mas vai ter um dia que não vamos poder se arrepender mais. Então, quando estivermos aqui, Ele dá tempo de Ele arrumar teu rumo, limpar teu coração, abrir seus olhos espirituais e, de fato, um conselho que eu dou: viva a palavra, fala da palavra, pega a palavra, instrua debaixo da palavra e somente a palavra, tá bom? Um conselho que o meu tio me deu é entre você e Deus e não o homem, entendeu? Porque a gente, que eu posso falar? Uma coisa que eu falo é que ele arrumou meu rumo. E que às vezes a gente deixa até entrar essas coisas no nosso coração. Então ele arrumou meu rumo, abriu meus olhos e de fato eu prefiro ficar com a palavra verdade, tá bom? Porque é a verdade. E a verdade não é como um travesseiro, a verdade é como uma espada que penetra no nosso coração, que discerne os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, eu vou abrir lá em Tiago, que foi a fala que eu deixei no dia do Deus é amor, mas também fogo consumidor. Tá bom? É isso. Falei de uma forma breve. Aqui, ó. Que eu deixei no dia lá do dia do meu batismo. Que tá lá em Tiago 4, versículo de número 14 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco depois se desvanece. Em lugar do que devei dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos faremos isto ou aquilo. Então, tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Eu não sei porque eu trouxe essa passagem, esse versículo, assim, eu não sei, assim, o porquê, como, assim e assim. Eu escolhi vendo assim e achei. Então, antes eu era tímido assim, né? E agora eu entendi porque eu coloquei tudo para a glória do Senhor, para Ele, por Ele, sempre para Ele, tá bom? E não para nós mesmos, sabe? Essa é a parte A. A parte B a parte A é quando ele quebra o vaso e faz um novinho. A parte B é essa. Depois que eu perdi a minha timidez, aconteceu coisas que eu não esperava, mas que eu acabei compreendendo o porquê eu passei por isso. Que vamos abrir lá nossas Bíblias, lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirem os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12. Então, quando a gente ama o Senhor, a gente não diz só se ama assim, a gente quer agradá-lo. E começa por onde? Pelo nosso próximo. Quando a gente ama o Senhor de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, de entendimento, de todas as nossas forças, de tudo, sabe? De todo o nosso coração. Assim, o que ele nos pede? A gente amar o nosso próximo. Então, o que mostra quando a gente ama o Senhor? Quando a gente ama o nosso próximo. Quando a gente agrada o Senhor. Quando a gente espelha no Senhor. Como a gente anda no Senhor. Porque somos cartas vivas. Então, como está aqui. Se acontecer alguma coisa de você, assim, pelo contrário, não fique triste. Não se preocupe se o mundo está te odiando. Se preocupe se o mundo está te amando. Entendeu? E tem uma fala que a irmã me disse assim, que seja simples como a pomba e prudente como a serpente, tá bom? Porque os leões e os lobos vão estar perto do lado assim, mas ele não vai permitir que os leões ou os lobos encostem um dedo em ti, tá bom? Pode cair na esquerda ou na direita, mas você não será atingido. Seja fiel até o fim, tá bom? E eu deixo uma passagem lá em Daniel. Daniel era de em Israel, foi forçado a ir à Babilônia, um lugar onde não podia ser adorado o Deus vivo, entendeu? E tentaram colocar alguma culpa em Daniel, mas ele foi fiel, ele não tinha culpa nenhuma. Acusaram ele injustamente. Então, ele tinha que adorar eles. Se não adorasse, ele ia ser jogado na cova dos leões. Então foi isso que aconteceu. Mas antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, os guardas falaram assim para Daniel: fala pro teu Deus te livrar dos leões. Eu vou trazer aqui a passagem já já. E Daniel foi jogado nas covas dos leões, mas Daniel não olhou para os leões nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele olhou para o alto. Então Daniel orou, clamou, e Deus ouviu as orações de Daniel, e os anjos do Senhor desceram, taparam a boca dos leões e dos inimigos de Daniel. Os mesmos que duvidaram de Daniel foram os mesmos que Deus tapou. Então eu digo assim, ai, mas isso e aquilo não tem mais, não tem. Mas Deus agora tapando a boca dos leões, tapando a boca dos inimigos, pisando nos seus inimigos, porque para Deus tudo é possível. Viu? Tudo é possível, como está lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Tais coisas para o homem são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Viu? Então Daniel foi fiel até o fim. Foi depois que Deus tapou, os anjos desceram e taparam a boca dos leões e dos inimigos de Daniel, e abriram os olhos e acreditaram no Deus vivo de Israel, que não há outro. Não há outro como tu. É tremendo. E eu creio que o que ele fez na minha vida, eu creio que ele vai fazer na sua. Mas uma coisa que eu te falo, não procure aquilo que o Deus não colocou no teu coração, sabe? Entendeu? Então, se acontecer certas coisas, se alegre. Ai, mas por que tá acontecendo isso comigo? Eu não fiz nada, assim. Quando você for ver isso, lembra a história de Daniel, de Jó, Noé, tá bom? Eu vou abrir aqui nossas Bíblias lá em Daniel, ok? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel. Lá em Daniel capítulo 6. Tô abrindo aqui. Que aí vieram as críticas assim, mas por que você tá falando? Eu não tô falando nada assim. Mas quando você falar alguma coisa, uma irmã falou assim, que o coração fala que a boca fala que está cheio o coração, diz o Senhor Jesus. Então que a gente fala em todos os sentidos da nossa vida, refletindo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, não adorando somente em templos, mas em todos os lugares, com os irmãos, em Cristo, em comunhão. Tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Então se vierem crítica,
Vai lá em Mateus 5, 11 e 12, viu? Porque se o mundo vos odeia, lembre que o mundo me odiou primeiro. Então se alegre, tá bom? Seja fiel, que Deus está vendo tudo. Não se justifique com os homens, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele está vendo o que você está fazendo, viu? E seus olhos não estejam aqui sobre a terra, mas lá no alto. Entendeu? A gente tá fora da casa. Então quando você se arrepende dos seus pecados, aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal e deixa Ele entrar na sua vida, fazer morada. Você tá esperando a segunda volta do Senhor Jesus. Você tá voltando para onde você veio, para onde você deve voltar, que é para casa com o Pai Celestial, porque a alegria que Ele dará, ninguém vai poder tirar, tá bom? Então, uma coisa que eu falo para você é que o inimigo odeia a verdade, tá bom? O inimigo odeia a verdade. Então, lembre que os inimigos não são as pessoas, mas sim o Satanás, as coisas das trevas, tá bom? Principados e potestades. Eu vou deixar uma pergunta para você agora e deixa pro seu coração. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não somente crer, mas obedecer e se espelhar, andar como ele andou, porque se você crê somente em um Deus, se esquece que o inimigo também crê e se estremece, porque ele conhece a palavra, mas ele não vive a palavra, entendeu? Então ele vai fechar a boca dos leões, ele vai fechar a boca dos seus inimigos, ele vai pisar nos seus inimigos, entendeu? Que os seus olhos se inclinem para o Senhor e não para os homens. Não tema homens, entendeu? Tema somente o Senhor, viu? Porque Ele é contigo. Daniel, capítulo 6. Versículo 16. Adiante, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, que o lançaram na cova dos leões, e falaram: Lando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus, vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuares serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti o rei não tem cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferente língua: Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor, viu? Ele é justo. O pecado não separa da presença do Senhor. Então, Deus é amor. Ele ama o homem pecador. Entendeu? Ele nos fez. Fomos separados na presença dele. Ele foi até nós, mas a gente fugiu. Então, o que ele fez? Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para justificar de todo o nosso pecado, porque somos
salvos pela graça e fé no Senhor Jesus. Então, Jesus veio tirar o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus. E o seu amor, que é Jesus, cobriu todos os nossos pecados para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Porque ele falou mais do inferno do que o céu. Por quê? Porque ele não quer que a gente vá para lá e quer que a gente se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Deus é fogo consumidor, porque ele odeia o pecado. Porque o pecado nos separa da presença do Senhor e nos leva à condenação eterna, que é o inferno. Então não vamos para o inferno por ter pecado. Vamos para o inferno, exemplo, por deixar o pecado morar no nosso coração. Então ele pode sim arrumar seu rumo quando você estiver aqui, mas lá não vai ter mais isso, entendeu? Então se preocupe, viu? Em fazer a vontade do Senhor, ser obediente, mudança de vida e ser filho, tá bom? E meditar a palavra do Senhor de dia e de noite, porque o Senhor é contigo e Ele conhece o nosso coração. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferente língua que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, seu domínio é até o fim. Ele livre está e opera sinais e maravilhas do céu e da terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Uma vida com o Senhor, ou uma vida sem o Senhor, não vai ser fácil. Mas para Deus tudo é possível, porque Ele conhece nosso coração. Então a tempestade aqui é passageira, mas a luz que está por vir, ela é eterna, porque as trevas não derrotaram a luz, entendeu? Então, uns vão crer e outros não, mas se preocupe, a obediência, fazer a vontade do Senhor, porque a opinião do homem não importa, em si o que a palavra de Deus nos diz, porque a gente vive por fé e não pela vista. Então, mas lá no final você vai entender que valeu a pena. Entendeu? Melhor decisão que eu tomei em minha vida. 18/8/2019, aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor Salvador pessoal. 25/11/2020 foi o meu testemunho, eu e o irmão Lohan. 22/11 foi o meu batismo e do irmão Lohan. E batismo, eu e do irmão Lohan. E o céu se abre de alegria, onde a minha mudança, onde eu vim tímido, o vaso foi quebrado e onde ele fez um vaso novinho, sabe? O Espírito Santo veio tirando de tudo de sujo e fez um vaso limpo, um vaso novinho. Porque se Deus é santo, temos que ser santo diante do Senhor, entendeu? Preocupar em fazer o certo e fazer a vontade do Senhor. Porque uma coisa que eu dou um conselho mas até Jesus não agradou todo mundo. Olha, Jesus não agradou todo mundo, mas ele fez a vontade do Senhor, viu? O Pai que o enviou. Então, não agradar todo mundo não significa desrespeitar, entendeu? Significa fazer a vontade do Senhor mesmo que os outros não estivessem fazendo, tá bom? Se preocupar em viver o Evangelho como ele é e não como você acha que deve ser, tá bom? Tirem essa doutrina de demônios, tá bom? Viva o Evangelho como ele é, porque é você e Deus e mais ninguém, tá bom? Você e o Criador. Você é o escolhido, filho adotivo do Senhor, e ele é teu pai, tá bom? Adorar o Senhor, o filho, Deus procura tais que o adorem, em espírito e em verdade, tá bom? Porque lá no juízo é você e ele, não vai ter família, não vai ter outro, você e ele, tá bom? Então, que a gente seja preparado e o dia que ele vir na segunda vinda com seus anjos, onde estaremos com o nosso Pai Celestial que está no céu, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal e que fizeram a vontade do Senhor, foram fiéis, e que quando você começa a entender, depois de você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal, cada um tem o certo seu testemunho de vida, você começa a entender que você não ama o Senhor só por amar, você ama o Senhor porque você ama o seu próximo, porque Ele te pede, e
e que você não quer estar na casa dele só por estar, e sim quer na casa dele porque você ama o Senhor e quer agradá-lo. Entendeu? Você ama o Senhor porque você quer agradá-lo. É isso, viu? Essa é o meu testemunho de vida. Então, tem um louvor que estava assim, quão prazeroso estar na casa de Deus. Então, você não está lá por estar, você está lá porque você ama o Senhor. É, o teu pai te pede e o filho obedece. É isso que eu digo, o meu conselho. Viva mais e fale menos, tá bom? Viva a palavra, fale da palavra, viu? Em tudo, porque Deus é contigo, viu? E quão bom é fazer a vontade do Senhor, agradá-lo, obedecê-lo como filho e as boas novas, sendo luz e sal dessa terra, levando o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão que Jesus nos entregou, levar o evangelho a toda criatura, tá bom? Para que cheguem ao conhecimento da verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, porque Ele é o único capaz de salvar e não há outro, tá bom? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus salva. Ele é a porta para o Pai Celestial. Senhor todo soberano, agradeço, Senhor, por você ter colocado a palavra no meu coração. E eu sei que, Senhor, que não foram momentos fáceis, mas o Senhor está vendo o meu coração, está vendo o coração de cada um. Que a gente permaneça fiel, obediente, tendo uma mudança de vida e que o Senhor venha arrumando nosso rumo. Agradecemos por tudo que você tem feito e tudo que tu vai fazer. Nosso único verdadeiro amigo. Amém. Trouxe aqui. Em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, temos idas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração, haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contristos de Jesus Cristo sempre atende em oração, e se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, em refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Não há amor maior do que este, aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Viu? Com boas novas, porque somos a criação de Deus de boas novas, tá bom? Então a gente sabe que a gente faz isso não por fazer, não para se vangloriar, em sim porque a gente ama o Senhor, porque tudo para Ele, por Ele, sempre para Ele, porque Ele é o mesmo de hoje e sempre. Ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, e Ele é tão bom que deixou que a gente tomasse essa decisão. Então, é isso, viu? Tome a melhor decisão da sua vida. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador pessoal. Deixe Ele morar na sua vida, deixando a prática de pecado, seja fiel, obediente. Porque Ele abriu meus olhos, Ele vai abrir os seus também, tá bom? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre, tá bom? A gente às vezes se machuca em homens, assim, porque o amor do homem é falho, mas o amor do Senhor é verdadeiro, viu? Fica com Deus, Deus abençoe e um bom dia a todos.